Vamos ler o texto de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vamos ficar em pé, é apenas um versículo, e é Deus convidando você para uma conversa particular. O irmão em casa também pode abrir a sua Bíblia. Vamos ler juntos esse texto, Isaías 1:18. Venham, vamos discutir este assunto juntos. Por mais vermelhas que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram, eu limparei essas manchas completamente e as deixarei brancas como a neve fresca. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, eu os deixarei brancos como a lã. Amém? Queria sentar-se, irmãos. Perder os bens é fatal, perder a saúde é mais, perder a alma é uma perda tal que não se recobra jamais. Perder a alma é uma perda tal que não se recobra jamais. Eu cantei sozinho, né? Vamos cantar todo mundo junto agora? Perder os bens é fatal, perder a saúde é mais, perder a alma é uma perda tal que não se recobra jamais. Perder a alma é uma perda tal que não se recobra jamais. Melhorou um pouquinho, né? Vamos ficar em pé, para ver se fica melhor. Perder os bens é fatal, perder a saúde é mais, perder a alma é uma perda tal que não se recobra jamais. Perder a alma é uma perda tal que não se recobra jamais. Ó, ficou bonito, pode assentar. Um médico, amigo meu, me disse que ele não era crente. Então, no desfile de carnaval, na Sapucaí, ele e a esposa estavam lá desfilando. E quando o desfile estava passando na antiga fábrica da Brahma, ele olhou aquele monumento e sentiu um arrepio tão grande. Ele disse para a esposa: eu não posso continuar no desfile. Saiu, aceitou Jesus Cristo como Salvador. Ele e a esposa é diácono de uma igreja na Barra. Médico, urologista, meu amigo. Geralmente buscamos Deus por causa de problemas. E problemas não nos faltam. Problemas de saúde, problemas de dinheiro, problemas de casamento, problemas de relacionamentos. Dificilmente buscamos Deus por causa do pecado, que nos atormenta de dia e de noite, que é o maior de todos os problemas. O interesse de Deus por nós é tão grande, que Ele mesmo toma a iniciativa de nos salvar. Este pequeno versículo fala do interesse de Deus em buscar o homem perdido, de buscar o jovem perdido. O Senhor Deus disse: vamos conversar, quero ouvir os seus argumentos para continuar longe de mim. Deus toma a iniciativa para a salvação do homem, porque Ele vê o estado em que você se encontra. Ele vê o estado que você se encontra. Jeremias 23, 24 diz: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não os veja,
diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Coisa extraordinária, irmãos, saber que o Senhor Jesus Cristo enche os céus e a terra. Não há nenhum lugar onde você possa se esconder de Deus. Nós andamos com a nossa agenda cheia. Compromissos e mais compromissos. Não temos tempo para nada. Li um livro recentemente que o autor fala uma coisa que eu não sabia, nunca tinha observado. Jesus nunca trabalhou de noite. Quando ia anoitecendo, Jesus dava um tchau para todo mundo, olha, boa noite, bom descanso e tal, amanhã a gente conversa. Ele abriu uma exceção para atender o Nicodemos, que foi visitado de noite. Abriu uma outra exceção quando ele estava orando, e viu 3 horas da madrugada que os discípulos iam morrer afogados. Então ele foi lá, foi até confundido com um fantasma, mas salvou os seus discípulos. Ele não dorme, ele nos vigia 24 horas por dia. Coloquei uma câmera na minha casa, certa ocasião, com o celular, ela levanta, ela abaixa, ela vai para a direita, vai para a esquerda. Depois eu enjoei disso, eu tenho mais coisa para fazer, eu ficar no celular, controlando, vendo o que está acontecendo dentro da minha casa. O Senhor nosso Deus vigia os seus pensamentos, Ele vigia as suas palavras, Ele sabe do que você fez hoje, que você vai fazer amanhã. Ninguém pode esconder-se de Deus. Em 1 Samuel 16, versículo 7 diz: o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Ele vê o coração. Você não pode ocultar coisa alguma do Senhor nosso Deus. Deus toma a iniciativa porque Ele é infinitamente misericordioso. Infinitamente misericordioso. O pastor Marcos, meu filho, pregando aqui ontem à noite, nos 80 anos da Ana, minha esposa, ele falou um pouco sobre misericórdia. Um dia o Dr. Russell Shedd disse: vou explicar o que é graça e o que é misericórdia. O pai disse para o menino: se você me desobedecer outra vez, eu vou lhe dar 10 chineladas. O menino desobedeceu outra vez. O menino tremendo. O menino desobedeceu outra vez. Ele pegou o menino, deu 5 chineladas. O menino não reclamou: o pai não vai dar as 10, né? Prometeu 10. Não, deu só 5. Mais tarde, ele levou o menino para tomar um sorvete. Aí já é misericórdia. Nosso Deus é misericordioso. Ele nos dá muito mais, além daquilo que imaginamos, daquilo que pensamos. Em Jeremias 31, versículo 3, diz o Senhor Deus: com amor eterno eu te amei, e também com benignidade eu te atraí. Com amor eterno eu te amei. Nosso Deus nunca deixa de amar o ser humano, a sua criatura. E com benignidade eu te atraí. Jesus disse: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Muitas pessoas gostariam que quando Jesus morreu, nunca mais ninguém ouvisse falar em Jesus. Mas isso não aconteceu.
Jesus é a maior atração do mundo. A maior atração do mundo. Quando Jesus foi levantado na cruz, ele estava a mais ou menos 1 metro acima da terra. Quando ele ressuscitou, ele foi para o céu. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Como eu disse no sermão de hoje de manhã, o mundo está desesperado, o diabo está desesperado, o inferno está desesperado com o poder do Senhor Jesus. Nessas Olimpíadas lá de Paris, não se pode falar em Jesus, nada, nenhum símbolo religioso. Mas hoje à tarde, uma atleta não falou, ela fez libras. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há como travar o avanço do Evangelho no mundo. Jesus teve misericórdia da mulher adúltera, João 8. Jesus teve misericórdia daquela mulher. Jesus também teve misericórdia de Zaqueu. Ele teve misericórdia de Nicodemos. A mulher era adúltera, Jesus teve misericórdia. Mas ele teve misericórdia de Zaqueu e Nicodemos, que não eram adúlteros, mas eram pecadores. Não podemos relativizar o pecado. Eu nunca roubei, nunca matei, nunca fiz mal a ninguém, nunca fiz isso, não, eu não sou traficante de droga nem nada. Mas e os outros pecados? Nós somos herdeiros do pecado. A tese de doutorado do Dr. Russell Shedd foi a hereditariedade da raça humana. Nós somos herdeiros do pecado de Adão e Eva. Deus toma iniciativa, porque Ele não quer que uma só pessoa se perca. Não quer que uma só pessoa se perca. Tem um amigo aqui em Itaguaí, ele é filho de japoneses, e aliás a comunidade japonesa aqui em Itaguaí ainda é bem significativa. Então, esse amigo passou 4 anos trabalhando no Japão. Ele trabalhava numa fábrica e a função dele é trabalhar numa máquina em que fabricava parafusos. Um dia chegou um chefe lá e falou: teve um parafuso que saiu com defeito, né? Sim, teve um parafuso defeituoso. Aí foi embora. No dia seguinte, veio um outro chefe. Teve um parafuso com defeito, né? Mas daí mais uns dias veio um outro, chefão dos outros. Teve um parafuso com defeito, né? Será que precisa trocar o software da máquina e tal? Ele falou: pastor, eu já tinha feito 60 mil parafusos. Toda essa angústia, esse estresse é porque saiu um parafuso com defeito. Tem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Mas Deus não quer que uma só pessoa se perca. Quando uma pessoa morre sem Cristo, isso é uma tragédia na economia divina. Por causa do grande investimento que Deus fez, enviando seu único filho para morrer numa cruz, para pagar os pecados da humanidade.
Não era para acontecer isso? Em 2 Pedro 3, versículo 9, diz então que Deus não quer que alguém se perca. Jesus disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Efésios 2, versículos 8 e 9, diz que somos salvos exclusivamente pela graça. Somente pela graça. Pela nossa bondade, todos nós estaríamos condenados. Somente pela graça de Deus, o ser humano pode chegar ao céu. Somente pela graça de Deus você pode se salvar. Se fosse possível a pessoa se salvar pelas boas obras, essa pessoa lá no céu seria orgulhosa. Poderia dizer a todo mundo: por mim, Jesus não precisava ter morrido, porque eu fui uma pessoa tão boa, então eu mereci o céu. Só que isso não existe. O apóstolo Paulo disse que toda a nossa justiça, toda a nossa bondade é como trapos imundos, não valem coisa alguma. Deus toma a iniciativa porque elaborou e executou um plano perfeito para a salvação do pecador. Já que o homem não tem condições para se salvar, Jesus veio ao mundo para pagar pelos nossos pecados. Não há a menor condição do homem se salvar pela sua bondade, pelos seus próprios esforços. Jesus veio ao mundo porque o homem não tem condições de se salvar. E Ele ama o pecador. Ele não ama os nossos pecados, os nossos erros, mas Ele ama você, Ele ama todo ser humano. Uma mulher disse a um pastor lá na Ásia: por mim Jesus não precisava ter morrido, porque eu sou uma pessoa muito boa. O senhor pode perguntar ao meu marido, ele vai dizer que eu sou uma excelente esposa. O senhor pode perguntar aos meus filhos, eles vão dizer que eu sou uma excelente mãe. Jesus morreu para pagar os nossos pecados, porque não havia outro jeito para salvar o homem. O Senhor Deus promete uma mudança radical nesse texto. Mesmo que seus pecados sejam vermelhos, eles serão brancos, como a neve. É mudança total, radical. Não vai deixar de ser vermelho para ser laranja, para depois ser rosa, para depois ser creme, para ir clareando até chegar a ser branco, não. A mudança é de vermelho para branco. É muito difícil transformar o vermelho em branco. É muito difícil. Trabalhei muitos anos com fábrica de tecidos e tinturarias. O vermelho é uma cor difícil, até para embranquecê-lo. Vermelho representa guerra, revolução, sangue, mas eles podem se tornar brancos, representando a paz, representando o perdão, representando a tranquilidade que Deus quer dar ao seu coração. A transformação que Jesus quer fazer em sua vida é grande demais. Ainda que sejam vermelhos, estado máximo de pecado,
eles se tornarão brancos como a neve. Um diácono, membro da minha igreja, quando eu era jovem, irmão Darcy, falou comigo: Azair, o dia que eu me converti, ninguém na igreja acreditava, nem o pastor podia acreditar. Eu estava semi-embriagado, eu estava vestido como um marginal daquela época, ninguém acreditava, mas eu e Deus sabíamos que eu estava sendo transformado pelo seu poder. Ainda que você esteja deprimido, abatido, no fundo do poço, ainda que você ache que não tem mais jeito para a sua vida, ainda que você já tenha tentado de tudo, você será transformado pelo poder de Deus. Você pode ser completamente renovado nesta noite. O texto que lemos então diz: venha, vamos conversar. Vamos conversar. Deus quer dialogar com você. Deus quer conversar com você. Quando eu era jovem, eu senti Deus me chamando para o ministério. Mas eu fiquei relutando, tentando enrolar Deus. Naquele tempo, eu fui ao aniversário de uma igreja. Cheguei lá, o pregador, não sei o que ele pregou, mas ele pronunciou uma frase que mexeu comigo. Ele diz o seguinte: como você sabe que não é chamado para o ministério? Olha, como você sabe que não é chamado? Mexeu comigo. Como você sabe que Deus não quer que você entre no céu? Como você sabe que Deus não quer nada com você, que Deus o abandonou? Como você chegou a essa conclusão? Em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Eu vou ler para você um folheto antigo que eu tenho guardado, as 7 chaves. Jesus diz: vinde a mim todos os que estão separados, rejeitados, cansados, sobrecarregados, coagidos, cheios de altos e baixos, atrapalhados, enrolados, chatos, tristes, explosivos, cheios de onda, quebrados, indecisos, pressionados, moídos, confusos, vazios, revoltados, furiosos, incompreendidos, sozinhos, nervosos, cheios, e eu vos aliviarei. Você pode estar pensando: eu não posso ser crente por causa da minha família. Outro diz: eu não posso ser crente por causa do meu marido. Outro diz: eu não posso ser crente por causa disso. Não, com Jesus você pode tudo. Com Jesus você se torna uma pessoa poderosa para vencer todas as muralhas, todas as barreiras, todas as guerras da sua vida. Você conversa com alguém sobre a sua vida, seus problemas, e a pessoa lhe manda procurar outra pessoa, que manda procurar outra pessoa. Você é muito precioso para Deus. Nada pode, você não pode se perder por engano, por achar. Tem que achar coisa nenhuma. Você tem que aceitar Jesus como Salvador.
O irmão da Ana, pastor Silvio, era missionário na Amazônia. No norte da Amazônia, Santo Antônio do Içá. Ele fazia compras em Letícia, uma cidade da Venezuela. Um cantão tremendo. Precisava fazer uma obra na igreja. Lá, quando você precisa fazer uma obra, você não vai a uma casa de material de construção. Você vai na mata, corta mais árvore, faz as tábuas, né? E faz a sua obra. Então ele foi à mata com alguns irmãos da igreja para cortar a madeira, transformar em tábuas, para poder fazer o serviço que precisava fazer na igreja. Lá ele e os irmãos, ele sentiu sede. Aí um irmão pegou o facão, foi lá, cortou um cipó grosso, cheio d'água, deu para ele. Ele bebeu água especial, água gostosa, fresca. No dia seguinte, meu cunhado teve sede, foi lá com o facão, cortou um cipó, vem um irmão correndo atrás dele. Pastor, esse cipó é veneno, se o senhor beber, morre. Você não pode ser condenado por engano. Você não pode se perder por engano. Se Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não manda ir a lugar algum. Ele disse, vinde a mim. Ele não manda você fazer um curso. Ele disse, vinde a mim. Só Jesus tem a solução para os seus problemas, para todos os seus problemas. O Senhor Deus está lhe dizendo, vamos conversar e discutir esse assunto. Quais os seus argumentos para continuar no pecado? Para continuar na vida que você está levando? Um homem fez 40 anos. Aí foi ao médico. Doutor, eu fiz 40 anos, agora quero fazer um check-up. Todos os exames necessários, porque eu quero viver mais 40 anos. Doutor, muito bem, parabéns pela sua decisão. E como é a sua vida? Eu trabalho, né? Sou caseiro, aberto, trabalho, vou para casa para trabalho, trabalho para casa. Sim, o médico falou aí no final de semana. No final de semana eu dei jornal, descanso, né, me repouso, para segunda-feira começar tudo de novo. O médico falou, você quer viver mais 40 anos nessa vidinha? É para isso que você quer viver mais 40 anos? Nessa vidinha? Meu amado, quais os seus planos? Seja sincero, está valendo a pena continuar longe de Jesus? Você não acha que está pagando um preço muito alto em troca de prazeres momentâneos desta vida? Efésios capítulo 2 diz que os crentes são aquelas pessoas que antes andavam segundo as correntezas do mundo. Andavam segundo as correntezas do mundo. Eu tive um colega, pastor, solteiro, e morreu solteiro. Um dia eu falei com ele, escuta, você é pastor, mas é um homem também, um homem perfeito, saudável, pastor de igreja. Você não tem necessidade sexual? Perguntei a ele. Sabe o que ele me disse? Azair, eu tenho. Mas só me serve se for aprovado por Deus.
Só me serve se for aprovado por Deus. Coisa boa, pessoa ter esse propósito de ser feliz com Jesus. Não há felicidade sem Jesus, como o hino que nós cantamos há pouco. Um jovem palestino perguntou ao pastor: o que será de mim se eu me converter e passar a ser crente? O pastor lhe disse: Jesus Cristo irá fazer com você o melhor. Ele salvará a sua alma. Ele salvará a sua alma. O pastor John Bizanho, da primeira igreja batista de Houston, no Texas, disse que ele foi ao escritório de um homem que tinha uma empresa de petróleo. Nos Estados Unidos não tem Petrobras, não é? Lá as pessoas podem ter seus poços de petróleo. Então, aquele homem milionário, muito rico, tapete alto, um luxo tremendo. O pastor, aquele homem perguntou ao pastor: pastor, quanto vai me custar se eu me tornar um crente, se eu me tornar um membro da sua igreja? Oh, que pergunta. O pastor disse: vai custar tudo que você tem, centavo por centavo. Vai custar tudo, toda a sua riqueza, toda a sua fortuna. E você vai ajudar a igreja a ganhar a cidade de Houston para Cristo. Quando você se converte, você entrega a sua vida a Jesus, nada é seu. Agora tudo pertence a Jesus. Não tem mais nada. Você tem agora a maior riqueza do mundo. Você tem Jesus no coração, tem Jesus na sua vida. Entrega a sua vida a Jesus. Você jamais vai se arrepender disso. Quando estive na Califórnia, a igreja de Rick Warren cantava. Eu fechei a porta, eu agora nunca mais serei o mesmo, nunca mais serei o mesmo. E desde aquela época, passou a ser o hino que nós cantamos nos batismos aqui na igreja. Não volto atrás, fechei a porta, eu nunca mais serei a mesma pessoa. Coisa boa ser convertido, coisa boa se relacionar com Jesus. Eu quero convidá-lo nesta noite a se entregar a Jesus sem reserva, a se entregar a Jesus sem estabelecer condições. Coloque a sua vida totalmente nas mãos do Senhor. Ele vai tirar as dúvidas. A dúvida é do diabo, é uma arma diabólica. Foi com a dúvida que ele tentou Adão e Eva lá no jardim. Ele coloca dúvida no seu coração. Você vai ser crente? Você vai se juntar a esse pessoal? Você agora vai para a igreja no domingo? Você agora não vai mais ter aqueles seus programas de final de semana? Não vai fazer mais isso, não vai fazer mais aquilo? Eu perguntei a uma senhora há poucos dias: quando é que eu vou ter o prazer, o privilégio de batizá-la?
Ela disse, mais tarde a gente conversa sobre isso. Estou esperando. Espero que essa oportunidade chegue, porque ela está internada no CTI. Jonathan Edwards disse que no seu famoso sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, ele disse que se eu pudesse entrevistar as pessoas que estão no inferno, muitas certamente me diriam, pastor, eu nunca planejei vir para esse lugar. Eu estava até pensando em aceitar Jesus na semana que vem. Não perca a oportunidade de aceitar Jesus como Salvador. O tabernáculo lá no deserto, e eu tenho uma réplica aqui no gabinete do tabernáculo. Era uma construção feia, coberta com peles de animais marinhos. A beleza do tabernáculo era por dentro. Tudo revestido com ouro, 24 quilates. A beleza era por dentro. A igreja é feia por fora. Você vai ser crente? Vai se juntar a esse pessoal? Agora vai dar oferta para a igreja? Vai dar dízimo para a igreja? É feia. Mas quando você está na igreja, você vê a beleza de Cristo, você vê a presença do Senhor na sua vida, você lê esse livro sagrado, e Deus muda a sua vida todo dia. É outra coisa, meu amado. Não perca a oportunidade de se entregar a Jesus completamente nesta noite. Que Deus o abençoe. Amém.